Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos falar mais um pouco sobre estruturas de concreto armado. Agora vamos explicar como se dá o dimensionamento de armaduras transversais em uma viga de concreto armado. Ou seja, vamos fazer o cálculo dos estribos dessa estrutura. Primeiramente, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar o like aqui nesse vídeo para fortalecer um pouquinho. E agora também vamos explicar o porquê dos estribos serem necessários de colocar nas nossas vigas. Primeiramente, a gente realiza o cálculo das armaduras longitudinais, ou seja, as armaduras de flexão, que são aquelas que são percorridas ao longo de toda a nossa viga. Essa armadura, ela resiste aos esforços internos que surgem de tração e compressão dentro da nossa viga devido à flexão. Mas, quando você tem um carregamento vertical, por exemplo, de peso próprio em cima dessa viga, ela também está submetida a esforços cortantes. E os esforços cortantes são os esforços que a gente vai utilizar para calcular, a quantidade de estribos necessária para a gente colocar na nossa viga. E por que os estribos são tão importantes para segurar também a nossa estrutura? Vamos supor que eu tenha aqui uma viga, que a minha altura são essas duas linhas pretas que eu coloquei aqui, e essa parte de dentro azuis, elas são as nossas armaduras de flexão, certo? A armadura positiva e a armadura negativa. Lá da mecânica dos sólidos ou resistência dos materiais, dependendo da faculdade, eles mudam o nome, Aqui na UFAL é mecânica dos sólidos, Tem 1, 2 e 3. E a gente vê que dentro de um elemento estrutural existe o tensor de tensões. E ao longo da nossa viga, o tensor de tensões vai mudando um pouco das suas características. Então, quando a gente tem a nossa viga submetida aqui aos esforços de peso, os carregamentos de uma estrutura, nós vamos tendo aqui um esforço máximo, geralmente no meio do vão da nossa viga, e tendo aqui o máximo momento fletor, a gente tem também um mínimo esforço cortante nessa parte aqui do meio do vão aqui, Então, quando a gente vai se aproximando das partes mais extremas, das extremidades da nossa viga, tanto esse momento fletor ele vai se diminuindo, vai se dispersando, como também o nosso cortante ele aumenta. Então a gente nos extremos da nossa viga acaba tendo esforços cortantes muito altos, E às vezes a gente tem também a fissuração da nossa viga acontecendo de maneira inclinada aqui. Então, para ilustrar, quando ela vai chegando a fissuração aqui no meio, ela fica quase na vertical. E quando ela se aproxima aqui das nossas extremidades, essa fissuração vai ficando mais inclinada. Então, o que é que acontece? As fissuras, elas geralmente são impossíveis de a gente tirar completamente da nossa estrutura. Então, para prender essa estrutura aqui, para amarrar isso tudo, para que essas bielas, como a gente chama, não fiquem soltas umas das outras, a gente pode colocar armaduras transversais aqui ao longo da seção transversal da nossa viga para amarrar cada uma dessas bielas. Então, a gente colocando uma armadura transversal aqui, vejam que a gente acaba prendendo aqui uma biela com a outra. Nesse caso aqui, do outro lado também a mesma coisa. Por isso os estribos são tão importantes para a gente fazer os cálculos aqui da nossa estrutura. E a gente faz os cálculos também de acordo com algumas características que eu vou apresentar aqui agora, as equações que a gente vai utilizar. Aqui já com todas as equações no quadro, vamos começar com uma coisa que é muito importante. O VSD, que é o nosso cortante de cálculo, certo? Ou seja, é o cortante majorado, multiplicado lá por aquele 1,4 que a gente já conhece. E vamos utilizar primeiramente agora o modelo de cálculo 1. Tem dois modelos de cálculo aqui, vamos fazer pelo modelo 1 primeiro e depois explicamos o modelo 2. Primeiramente a gente tem que calcular o VRD2 e esse VRD2 ele tem que ser maior do que o VSD, senão vai ocorrer o esmagamento das bielas. Esse VRD2 ele tem que ser conferido a partir de todos esses parâmetros. 0,27 vezes FCD, que o FCD está aqui, certo? O D, que é a altura útil da nossa viga, o BW, que é a base, a largura da nossa seção transversal, e o alfa V2, que também está aqui. O que são todos esses parâmetros? O FCD a gente vai calcular como o FCK dividido por gama,
Esse gama é 1,4, né? Então seria a resistência de cálculo da nossa estrutura, né? O FCK é a resistência calculada, né? Só que a gente tem que minorar, tem que usar esse fator de redução aí também, né? Então a gente tem o FCD. Tem a altura, tem o nosso BW, que a gente já tem que conhecer as dimensões da nossa viga, né? Para poder calcular os estribos. E o alfa V2, que é um parâmetro que varia de acordo também com o FCK. Ele é igual a 1 menos o FCK dividido por 250. E esse parâmetro aqui seria um parâmetro adimensional, o FCK utilizado aqui em MPa. Então se for 30, a gente vai ter 30 dividido por 250, tá? Fazendo a conferência, se o VRD2 for maior que o VSD, a gente pode progredir, pode caminhar. E aí a gente vai precisar encontrar qual é o cortante que a gente vai utilizar para fazer o cálculo dessa armadura, dos estribos. E ele é esse daqui. O VSW vai ser igual ao VSD, que é o nosso cortante de cálculo, menos um VC. E esse VC está aqui também. 0,6 vezes D vezes BW vezes FCTD. E esse FCTD, ele tem aqui, né, essas fórmulas para a gente poder calcular. Ele é calculado a partir do FCTK inferior, que é igual a 0,7 vezes o FCTM. Isso tudo precisa ser minorado depois, né? Dividido aqui então pela nosso 1,4. E aí a gente tem o FCTM, que pela norma ele tem duas formas de se calcular. Até o FCK 50 MPa, ele tem essa cara daqui, 0,3 FCK elevado a 2/3. E se ele for maior do que o 50 MPa, então a gente tem essa fórmula aqui, 2,12 ln de 1 mais 0,11 FCK. Isso tudo a gente pode ter até tabelado esses valores aqui, né, do FCTD, do FCD. Né, a gente tem algumas tabelinhas que trazem também esses valores, não precisa ficar calculando sempre isso aqui. Calculado isso tudo, né, a gente só aplica nessas fórmulas aqui, né, e a gente encontra o nosso VSW. E a partir disso a gente pode ir diretamente para o cálculo dos estribos. O cálculo dos estribos que a gente utiliza, ele tem uma certa diferença das armaduras longitudinais. Na armadura longitudinal, a gente vai encontrar já a área de aço a ser utilizada. Nos estribos, a gente vai encontrar meio que uma taxa, certo? Então a gente tem aqui a área de aço de cada estribo e um espaçamento. Esse S aqui é o espaçamento entre um estribo e outro, certo? Em centímetros. Às vezes a gente coloca 10 centímetros, 15 centímetros, a gente que vai adotar isso também. Eu vou fazer um exemplo mais pra frente para a gente poder calcular isso e mostrar como é que a gente encontra esses parâmetros na prática. Só que a gente precisa encontrar primeiro essa relação entre a área de aço de estribos e o espaçamento entre eles. Tem regras também para um espaçamento mínimo e espaçamento máximo, certo? Então tem que ficar atento a isso também. Temos um VSW, que é o que a gente calculou já, né, que é igual ao VSD menos um VC. E aqui embaixo a gente vai ter 0,9 vezes D vezes FYWD, que depende da resistência do nosso aço, né? E a gente tem aqui dentro desses parênteses seno de alfa mais cosseno de alfa. O alfa é a inclinação dos estribos. Então eu posso ter a minha viga armada então com estribos de um posicionamento aqui que aumente esse cara daqui, né? Posso encontrar uma relação máxima para que os estribos sejam mais efetivos. Então posso botar o estribo lá com uma inclinação aqui para segurar, né, as fissuras, as bielas da minha viga. Só que por facilidade construtiva, a gente vai e coloca os estribos lá na vertical. É mais difícil que os estribos da viga sejam colocados inclinados, tem que medir inclinação lá na hora da obra, então é complicado. Aí a gente coloca os estribos na vertical para facilitar esse trabalho. Então, como é que a gente faz? Os estribos na vertical, a gente tem uma inclinação de 90 graus ou 0 graus. Né, que se a gente usar 0 ou 90, a gente vai ter aqui 1 mais 0 ou 0 mais 1. Então esse parênteses aqui fica igual a 1, certo? Então na hora de calcular, a gente pode até ignorar essa parte aqui e calcular apenas o VSW dividido por 0,9 D vezes FYWD.
Com esse valor, aí a gente vai observar aqui também nas tabelinhas, né, das espessuras das armaduras que a gente tem. Pode escolher também colocar vários ramos de estribos, né, na nossa viga, se for uma estrutura muito grande, mas usualmente também a gente só coloca um estribozinho com 2 ramos. E aí tem algumas tabelas também que a gente pode encontrar o valor da área de aço de cada ramozinho do estribo, né, e aí a gente calcula mais o espaçamento também. Num exemplo vai ficar mais claro, mas agora vamos falar sobre o modelo 2 de cálculo. É um pouquinho mais complicado. Aqui já com as equações que a gente utiliza para calcular os estribos no modelo 2, né, a gente tem aqueles mesmos parâmetros, né, o VRD2, VSW, VC, e vamos novamente explicar essas equações. O meu VRD2 tem uma cara um pouco diferente. Ele é igual a 0,54 vezes o FCD, né, aqueles mesmos parâmetros do modelo 1, tá? São fórmulas para se encontrar o VCD, o FCD, o FCTD também. Mas o VRD2 é 0,54 vezes o FCD, vezes D, vezes BW, vezes o alfa V2, que também a gente passou a fórmula no modelo 1, multiplicado por cotangente de alfa mais cotangente de θ, vezes o seno ao quadrado de θ. O alfa é aquela mesma inclinação dos nossos estribos, né, que por usar o estribo na vertical aqui, o alfa acaba sendo igual a 90 graus e a cotangente de 90 graus é zero. E o θ, ele é a inclinação das nossas bielas, né, das fissuras. Geralmente esses valores são adotados também nas questões e eu vou trazer alguns exemplos também mais para frente. Mas esses valores aqui não são difíceis de determinar, tá bom? Com o VRD2 a gente realiza também a conferência, né? O VSD não pode ser maior que o VRD2. E a partir daí a gente vai calcular mais uma vez aquele VSW para aplicar na fórmula para encontrar a nossa área de aço dos estribos. O VSW vai ser o VSD menos um VC, né? E o VC ele vai assumir esses valores aqui. Ou ele vai ser igual ao VC0 se o meu VSD for menor do que o VC0. Se o VSD for igual ao VRD2, ele vai ser igual a zero. E caso o VSD esteja entre VC0 e VRD2, a gente vai precisar fazer uma interpolação. Com o valor aqui calculado do VC0, que tem essa fórmula daqui, 0,6 vezes D vezes BW vezes o FCTD, ele entra aqui na fórmula da interpolação, né? E a gente usa essa fórmula daqui, que é o VC0 vezes a diferença entre VRD2 e VSD, dividido pelo VRD2 menos o VC0. É uma fórmula de interpolação, para a gente encontrar aí um valor para o meu VC, que vai entrar nessa fórmula daqui para a gente encontrar o VSW. E com o nosso VSW calculado, a gente agora joga nessa fórmula que, de novo, aparecem esses parâmetros alfa e θ, né? O θ vai determinado de acordo com a questão, né? Ou adotado dos cálculos. E o alfa, ele geralmente é igual a 90 graus, então essa parte daqui some e fica só a parte com o θ. Mas, novamente, a gente vai ter aquela relação entre a área de aço dos estribos e o espaçamento entre cada um dos estribos, vai ser igual ao VSW dividido por 0,9 vezes D vezes FYWD, que é a resistência de cálculo do nosso aço, mais essas parcelas aqui que eu falei do alfa e do θ. Resolvendo essa conta, a gente vai encontrar essa parcela daqui, né, que é o ASW sobre o S, e a partir daí a gente pode adotar também a espessura do nosso estribo e calcular o seu espaçamento. Ou de acordo com as restrições de espaçamento máximo ou mínimo, a gente pode também encontrar a nossa seção transversal de aço que mais se adeque aos nossos cálculos. E agora, para finalizar, vamos mostrar agora o espaçamento, né, máximo e mínimo, como eu já falei aqui diversas vezes. Quais são esses espaçamentos? O espaçamento máximo vai depender também do nosso VSD e do VRD2. Então a gente precisa saber o nosso VSD, obviamente, e ter o VRD2 calculado. Se o VSD for menor do que 0,67 do VRD2, né, a gente vai ter o nosso espaçamento máximo igual a 0,6 vezes o D, que é a altura útil da nossa viga. Ou não pode ultrapassar 30 centímetros. E caso o VSD seja maior do que 0,67 de VRD2, a gente vai ter
essa outra relação aqui, com o S máximo sendo 0,3 vezes D, ou não podendo ser maior do que 20 centímetros. O espaçamento mínimo entre eles não pode também fazer ele muito juntinho, né, um muito próximo do outro, senão o concreto não passa, né, a brita do concreto não passa. Esse espaçamento mínimo entre armaduras depende também do nosso agregado, de algumas outras condições que eu não vou trazer agora não. Cabe outro vídeo também para falar sobre espaçamento de armadura, né, espaçamento mínimo. E a bitola mínima que a gente vai utilizar nos estribos é 5 milímetros, não pode ser menor do que isso. Ou também, no máximo, não pode ser 10% do nosso BW. Nossa viga tem 20 centímetros, ela não pode ser maior do que 2 centímetros, certo? A gente divide por 10 aí a base da nossa viga e a gente encontra a bitola máxima dos nossos estribos. Então tem essas restrições aqui também. Pessoal, muita fórmula, muitas coisas aqui pra gente calcular também, mas tem exemplos aqui no canal e você vai encontrar, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado por acompanharem, valeu e até a próxima.